Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem provocar um encantamento tão intenso nos homens, a ponto de se tornarem inesquecíveis, enquanto outras, por mais bonitas, inteligentes e esforçadas que sejam, acabam sendo deixadas de lado, como se fossem apenas uma página que se vira no final do dia? A resposta, embora muitas tentem negar, não está na aparência, nem na juventude, nem no quanto ela se doa, e sim em um segredo antigo, sombrio e poderoso, que Arthur Schopenhauer compreendeu há mais de um século, um segredo que age diretamente no inconsciente masculino, ativando algo que nem ele mesmo entende, mas que o faz desejar, buscar, escolher e jamais esquecer. Esse segredo, quando usado de forma sutil e verdadeira, desperta no homem uma espécie de atração ancestral, algo que o faz enxergar em você não só uma mulher, mas a mulher, aquela que nenhuma outra conseguirá substituir, mesmo que o mundo ofereça 1000 opções. E o mais surpreendente é que você não precisa se transformar em ninguém além de si mesma. Não precisa ser mais jovem, mais magra, mais doce, mais obediente, mais moderna. Nada disso, porque quanto mais você se aproxima da sua essência, mais poderoso é o efeito que isso provoca nele. Mas antes de te revelar o que realmente transforma esse jogo, eu preciso te contar uma história real. Porque às vezes, uma história toca mais fundo do que 1000 teorias. Marina, uma mulher de 45 anos, chegou até mim como quem chega ao fim de si mesma. Ela estava casada havia 15 anos, mas nos olhos dela havia um vazio, uma pergunta sem resposta. Ela dizia que o marido andava ausente, chegava em casa cansado, mecânico, calado, como se ela fosse parte do mobiliário da casa. Doutor, ela disse, eu sinto que virei invisível. Ele me trata como se eu fosse só a mãe dos filhos dele, a mulher que cuida da casa, mas não aquela por quem ele um dia foi capaz de mover montanhas. Onde foi parar o desejo? Onde foi parar a admiração? Ela tinha tentado de tudo. Mudou o cabelo, emagreceu, comprou lingeries caras, aprendeu truques, seguiu conselhos de revistas, de amigas, de influencers, mas nada disso tocava o que realmente precisava ser tocado. Até que eu a conduzia a algo mais profundo, mais invisível, mais verdadeiro, algo que Schopenhauer descrevia como o acesso ao núcleo da natureza humana, onde mora o mistério da sedução verdadeira. 3 semanas depois, aquele mesmo homem que mal a olhava, cancelou uma viagem de negócios, só para passar mais tempo com ela. 2 meses se passaram, e ele estava planejando um fim de semana romântico. 6 meses depois, Marina me olhou com lágrimas nos olhos e disse, doutor, ele me olha hoje como olhava quando a gente era só 2 jovens apaixonados, na verdade. Acho que ele me olha com mais intensidade ainda, como se eu fosse uma descoberta nova, como se cada dia ao meu lado fosse um novo fascínio. O que ela fez não foi manipulação, não foi jogo, não foi truque, foi algo infinitamente mais autêntico e sagrado. Ela acessou o que Schopenhauer chamava de essência eterna do feminino, essa presença que não grita, não implora, mas atrai com uma força silenciosa e incontrolável. E quando uma mulher desperta isso dentro de si, algo primitivo se acende no homem, uma urgência que atravessa os séculos, que vem de tempos em que o amor não era contrato, nem rotina, mas sobrevivência, instinto, transcendência. Funciona porque toca em algo que ele mesmo não sabe nomear, uma parte dele que busca não apenas companhia, mas completude, não apenas uma parceira, mas a mulher que representa aquilo que faltava, mesmo que ele jamais tenha percebido que faltava alguma coisa. E quando você descobre como despertar isso, não apenas ele se aproxima, o mundo inteiro muda de direção, porque o segredo que estou prestes a revelar não serve apenas para conquistar um homem. Ele transforma a forma como você caminha, como você respira, como você se enxerga e como você é vista por todos ao seu redor. Hoje, o que está em jogo vai muito além de simplesmente conquistar um homem. O que está em jogo é a sua reconexão com algo que já habita em você, mas que o tempo, os traumas e os papéis que te ensinaram a interpretar acabaram silenciando. A sua força feminina sagrada, essa presença que não precisa gritar para ser sentida, porque basta existir para ser lembrada. É sobre se tornar a mulher que você sempre foi destinada a ser, aquela que não precisa correr atrás, porque tem um magnetismo que atrai o que é verdadeiro, que convoca o que é maduro, que desperta no outro o desejo de permanecer. Então, se você está pronta para finalmente entender o que faz um homem te escolher, mesmo tendo 1000 outras opções diante dele, fica comigo até o fim,
porque o que eu vou te revelar agora pode transformar não só a sua vida amorosa, mas a forma como você se enxerga como mulher. E isso, uma vez despertado, nunca mais volta a dormir. Para que esse segredo funcione de verdade, você precisa antes compreender uma verdade que poucos homens conhecem sobre si mesmos, mas que Schopenhauer, com sua mente afiada e olhar implacável sobre a natureza humana, já havia intuído. Para que esse segredo funcione de verdade, você precisa antes compreender uma verdade que poucos homens conhecem sobre si mesmos, mas que Schopenhauer, com sua mente afiada e olhar implacável sobre a natureza humana, já havia intuído. Ele observou que todo homem carrega dentro de si uma imagem ideal de mulher, uma representação interna profunda que vive no inconsciente dele como um molde invisível do feminino que o atrai, uma mulher que ele talvez nunca tenha conhecido, mas que quando vê projetada em alguém, sente como se estivesse reencontrando algo perdido há muito tempo. Essa imagem não tem nada a ver com padrões de beleza, juventude ou perfeição. Ela está mais próxima de um símbolo, de um arquétipo, de algo que ressoa em seu íntimo como verdade. E aqui está o ponto crucial. Quando uma mulher, mesmo sem perceber, se alinha com essa imagem, quando ela desperta essa força dentro dele, ele simplesmente não consegue esquecê-la. Ela se instala na memória dele como perfume que não se apaga, como lembrança que não se dissolve, como uma melodia que ele passa a procurar em todos os outros rostos, mas não encontra. Você já reparou como alguns homens se apaixonam de forma quase hipnótica por mulheres que, aos olhos dos outros, são comuns, discretas, até simples, enquanto outras, aparentemente mais atraentes, mais jovens, mais cheias de atributos, não conseguem manter o interesse de ninguém por muito tempo? Isso acontece porque essas mulheres que marcam, que deixam rastro, que geram saudade antes mesmo de irem embora, encontraram, consciente ou não, a chave que ativa esse feminino profundo no homem. E quando isso acontece, ele não deseja apenas o corpo dela, ele deseja a presença, a energia, a existência dela. Schopenhauer, com sua clareza cruel e ao mesmo tempo poética, dizia que o desejo é cego, mas a alma sabe exatamente o que procura, e o que ela busca muitas vezes é uma mulher que manifeste o que ele mesmo ainda não tem palavras para nomear. Essa imagem simbólica do feminino tem muitas camadas, mas pode ser compreendida em 4 faces principais. E quando você aprende a manifestar cada uma delas na hora certa, você se torna não só fascinante, mas inesquecível. A primeira face é a da mulher natural. Aqui está a vontade em seu corpo, a que não pede desculpas por ser sensual, mas também não tenta forçar nada. É aquela que se move com leveza, que sorri com verdade, que não reprime nem exibe demais, porque sabe que há um poder silencioso na mulher que está em paz com sua própria natureza. Não se trata de ser vulgar, jamais. Trata-se de estar em casa dentro de si, de fazer com que o homem, ao seu lado, sinta que está diante de algo genuíno, instintivo, vivo, algo que não precisa de palavras para ser compreendido. E essa é apenas a primeira face do feminino profundo que você pode ativar. E quando fizer isso com consciência, vai perceber que não é ele quem te escolhe. É a sua energia que o chama. É o seu silêncio que o prende. É a sua presença que o obriga a voltar, mesmo quando ele tenta fugir, com seus ciclos, com sua intuição. Com essa sensibilidade que não se explica, mas se sente no ar, você começa a acessar outra camada da sua força e assim desperta a segunda face, a mulher que inspira. Essa é a energia de Helena, não apenas a de Troia, mas a de toda mulher que por existir move mundos, incendia corações, provoca revoluções invisíveis nos olhos de um homem e faz com que ele queira criar, lutar, conquistar, não para dominá-la, mas para merecê-la. Helena não era só bela, ela era mítica. Ela carregava um brilho que vinha de dentro, um fogo que não consumia, mas acendia. E isso não se aprende em espelhos. Se revela quando você se reconecta com aquilo que te dá vida. A terceira face é Maria, não como um rótulo religioso, mas como a imagem sagrada da mulher que é vista como única, diferente de todas as outras. A mulher que desperta no homem o desejo de proteger, de honrar, de não tocar com pressa, porque sente que diante dela está algo que não se encontra 2 vezes na vida. E a quarta, a mais silenciosa e poderosa de todas, Sofia, a mulher sábia, aquela que não grita, mas quando fala, o homem escuta, não porque ela exige, mas porque ela toca onde mais ninguém tocou. Ela o entende em camadas que nem ele mesmo acessa. Ela não decifra,
ela revela. O que acontece com a maioria das mulheres é que elas se aprisionam em apenas uma dessas expressões. Ou são sempre doces, ou sempre sensuais, ou sempre racionais. E isso limita o campo de atração, porque o homem sente que já viu tudo, que já entendeu tudo, que já previu tudo. Mas as mulheres que ficam, que mexem, que viram passado inesquecível e presente inevitável, são aquelas que sabem dançar entre essas 4 faces com leveza, com verdade, com profundidade. Deixa eu te contar sobre a Carla, uma paciente minha, mulher linda, inteligente, doce, mas que vivia em ciclos de frustração amorosa, porque sempre tentava ser perfeita demais, disponível demais, leve demais. Ela estava saindo com um homem havia 6 meses, tudo ia bem, mas algo faltava. Ele ainda flertava com outras mulheres, ainda mantinha os aplicativos de relacionamento, ainda olhava o mundo como se Carla fosse apenas uma opção entre outras. Ela achava que, ao ser sempre agradável, ele a escolheria, mas quanto mais ela se entregava, mais ele se afastava, até que eu revelei a ela o segredo das 4 faces. Primeiro, ela começou a respeitar seus próprios ciclos. Nos dias em que estava mais introspectiva, não fingia estar animada, apenas se recolhia, com graça e autenticidade, e ali ela despertou a Eva, a mulher conectada com sua natureza. Depois, ela parou de estar sempre disponível, começou a mergulhar em seus próprios projetos, em suas paixões, em seus silêncios, e assim, sem pedir, ela virou fonte de inspiração, não só de conforto, e ali nasceu a Helena. Então ela elevou seus padrões, deixou claro o que queria, o que não aceitava, o que merecia, e se posicionou como alguém rara, e nisso, ela evocou a Maria, e por fim, ela mostrou sua profundidade, parou de esconder sua inteligência, seus pensamentos, suas reflexões sobre o mundo, e sem medo de intimidá-lo, ela se revelou como Sofia. Sabe o que aconteceu? Em 3 semanas ele apagou todos os aplicativos. Em 2 meses, ele falava em viver ao lado dela, e hoje, eles estão noivos. Não porque ela se moldou ao desejo dele, mas porque ela deixou de esconder quem realmente era. O mais bonito é que Carla não se reinventou. Ela apenas retirou os véus que escondiam sua verdadeira força. E é aqui que vem uma verdade que pode te chocar. Homens não se apaixonam pela mulher mais fácil. Eles se apaixonam pela mulher mais misteriosa. E atenção, mistério não tem nada a ver com manipulação, com joguinhos, com máscaras. Mistério é profundidade, é complexidade, é saber que há sempre algo a mais em você esperando para ser descoberto. Algo que nem mesmo ele saberia que procurava, até encontrar. Porque quando uma mulher é multifacetada, ela nunca é previsível, nunca é óbvia, nunca é esquecida. Ser imprevisível no melhor sentido não significa ser confusa, mas profunda. E quando você acessa isso, ativa algo no cérebro dele que se torna viciante, porque ele nunca consegue te decifrar completamente, nunca consegue antecipar o próximo gesto, a próxima resposta, o próximo silêncio. E é esse mistério que o mantém fascinado, alerta, presente. Pense nas mulheres que marcaram a história do amor. Cleópatra, Marilyn Monroe, Frida Kahlo. O que havia nelas não era apenas beleza ou charme, era uma presença intensa, uma complexidade que não se deixava domesticar. Nenhuma delas se encaixava no molde do que os homens diziam querer, porque nenhuma delas estava preocupada em ser apenas desejável. Elas estavam ocupadas em ser inteiras. E é isso que as tornava absolutamente magnéticas. Mas há um segredo ainda mais profundo. E é aqui que Schopenhauer se separa de todos os pensadores de sua época, porque ele entendeu que o amor não é uma escolha lógica, mas um impulso que brota da metafísica do ser. Ele percebeu que quando uma mulher está verdadeiramente conectada consigo mesma, quando ela honra todas as suas faces, a sensual, a inspiradora, a sagrada e a sábia, ela começa a emitir uma frequência energética única, quase selvagem, ancestral. Essa frequência não pode ser fingida, não pode ser ensaiada, porque ela fala uma linguagem primitiva que ressoa direto no inconsciente do homem, mesmo que ele não saiba explicar porquê. E quando essa vibração acontece, ele deixa de te ver como mais uma, e começa a te sentir como a única. Não a única por falta de opções, mas a única que se conecta com algo que ele nem sabia que estava procurando. É quando ele deixa de comparar e começa a reconhecer. É quando ele entende que não encontrou apenas uma mulher, mas a mulher, aquela que silencia o ruído do mundo,
e acende algo que ele jamais ousaria admitir que precisava. E agora, chegou o momento que você esperava. A revelação que Arthur Schopenhauer antecipou com sua filosofia da individuação e que hoje pode mudar a forma como você se relaciona para sempre. O nome desse segredo é individuação feminina sagrada. Não se trata de um truque nem de um manual de sedução. É um processo interno de realinhamento com sua essência mais autêntica. É quando você para de interpretar papéis e começa a ocupar seu lugar. É quando você não busca mais ser o que agrada, mas o que vibra com verdade. E quando essa verdade se manifesta, ela ativa em você uma força arquetípica que o homem não consegue resistir. Não porque ele foi convencido, mas porque ele foi tocado. Mas atenção, há um detalhe decisivo aqui. Você só precisa fazer isso uma vez, da forma certa, para que a mudança se torne permanente, para que a imagem que ele tem de você fique gravada no mais profundo da memória emocional dele. E o primeiro passo é algo que poucas mulheres têm coragem de dar. Chama-se revelação vulnerável estratégica. Escolha um momento em que os dois estejam conectados, longe de distrações, em silêncio confortável. E então, em vez de repetir frases prontas como "eu te amo tanto", diga algo que venha de dentro, algo que revela sua alma sem pedir aprovação. Você pode dizer, por exemplo, "Você sabe, eu passei tantos anos da minha vida tentando ser o que os outros esperavam de mim, tentando caber, agradar, corresponder, mas com você, eu sinto que posso ser quem eu realmente sou, e quem eu sou é mais complexa do que eu geralmente mostro." E então, você revela algo íntimo, não necessariamente doloroso, mas verdadeiro. Pode ser um sonho antigo que você escondeu, um medo que não costuma confessar, uma parte sua que ninguém conhece. Esse tipo de vulnerabilidade não te enfraquece e te eleva, porque ela mostra ao homem que você não está ali para seduzi-lo com truques, mas para tocá-lo com autenticidade. E isso, Schopenhauer diria, é o que torna o amor não uma ilusão passageira, mas uma força que muda o destino. Pode ser um medo antigo, pode ser uma paixão secreta, pode ser um desejo que você nunca ousou dizer em voz alta. O que importa é que seja verdadeiro, que venha da alma, sem máscaras, sem edições. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você ativa 3 forças simultaneamente no inconsciente dele. Primeiro, você se torna diferente de todas as outras mulheres que ele já conheceu, porque a maioria esconde sua profundidade com medo de não ser compreendida, com medo de parecer intensa demais, complexa demais, difícil demais. Segundo, você desperta o instinto protetor dele, mas não por fraqueza, e sim por coragem, porque ser vulnerável de verdade exige mais força do que qualquer escudo. E terceiro, você cria intimidade real, e intimidade real é viciante, é rara, é ouro puro em um mundo de relações rasas. O segundo passo é o padrão de mistério cíclico. Depois dessa entrega autêntica, você não volta a ser previsível, você cria um ritmo, um ciclo natural, onde às vezes está presente por inteiro e, em outros momentos, está recolhida em si mesma. Isso não é jogo, é essência feminina em estado puro. Mulheres reais têm ciclos, momentos de expansão e momentos de silêncio, dias de riso e dias de introspecção, tempos de entrega e tempos de criação solitária. Quando você honra esses movimentos internos ao invés de tentar ser sempre a mesma, você se torna fascinante, porque ele nunca sabe exatamente qual versão sua vai encontrar. E essa incerteza mantém o desejo vivo. O terceiro passo é a projeção de futuro magnética. E aqui é onde a mágica se concretiza, porque você planta no inconsciente dele a imagem de um futuro compartilhado, mas sem dizer isso diretamente. Você não fala de casamento, nem de planos explícitos. O que você faz é mais sutil, mais elegante. Você compartilha sonhos, visões, atmosferas de vida que naturalmente o incluem. Você diz, por exemplo, "Eu sempre sonhei em ter uma casa com um jardim, onde eu pudesse plantar ervas, flores e as pessoas que eu amo se sentissem em casa." Ou, "Eu acho bonito quando 2 se tornam melhores por estarem juntos, quando constroem algo que só os 2 poderiam criar." E assim, sem pedir nada, você está programando o inconsciente dele para te enxergar como uma parceira de jornada, não só como um romance passageiro. Você se torna a mulher com quem ele quer crescer, criar, permanecer. E então, vem o quarto passo.
o mais poderoso de todos, o espelhamento da ânima dele. E agora você sabe, agora você tem esse conhecimento. Então compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa se lembrar de quem ela é. Não guarde isso só para você, porque conhecimento, quando compartilhado, se multiplica. E se você quiser mergulhar ainda mais fundo nesse caminho de despertar, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela, porque essa jornada, minha cara, está apenas começando. E lembre-se, você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa ter a coragem de ser radicalmente você. Até o próximo vídeo, e que você desperte, com firmeza e beleza, toda a sua magia feminina.